Boa noite. Começando Notícias do Dia, um resumo dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. A afirmação do ministro Celso de Mello, comparando o presidente Bolsonaro a Adolf Hitler, causa revolta em vários segmentos da sociedade. Vamos ver alguns posts. Família Direita Brasil. General Ramos responde a Celso de Mello. Comparar o nosso amado Brasil à Alemanha de Hitler nazista é algo, no mínimo, inoportuno e infeliz. A democracia brasileira não merece isso. Por favor, respeite o presidente Bolsonaro e tenha mais amor à nossa pátria. Diego Garcia. Celso de Mello já admitiu que sua declaração foi uma opinião pessoal. Sendo assim, feriu o caráter de impessoalidade e já tem seu julgamento pessoal a respeito de Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro e Advocacia Geral da União. Ele deve ser afastado imediatamente do inquérito e do STF. Cláudio Sampaio. Celso de Mello afirma que essa família é nazista por defender Jair Bolsonaro e sua pátria. Um dos mais revoltados hoje com essa afirmação do ministro Celso de Mello foi o pastor Silas Malafaia. Vamos ver o que ele disse? O ministro Celso de Mello, do STF, é um covarde que se esconde atrás da toga. Acusação leviana, querendo comparar o povo brasileiro que apoia Bolsonaro a nazista. Ele está em suspeição para comandar o inquérito da farsa de Moro, dizendo que a reunião ministerial de Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal do Rio para proteger parentes. A casa caiu. O último inquérito contra parentes de Bolsonaro na PF foi arquivado em março. Esse ministro é suspeito. Cadê os senadores, o presidente do Senado? Esse cara tem que ser caçado por 2 crimes. É um criminoso. Abuso de autoridade e crime de responsabilidade. Agora eu vou mostrar e provar que ele é um covarde. Lula chamou o Supremo Tribunal de covarde. Ele estava lá, ficou calado. Zé Dirceu disse que tinha que tirar o poder do Supremo. Ele estava lá e ficou calado. Riquião falou que tinha que fechar o Supremo e o Congresso. Celso de Mello, covarde, estava lá, ficou calado. O ex-presidente da OAB do Rio e deputado do PT, Vadir Damos, disse que tinha que fechar o STF. Ele estava lá e ficou calado. Os deputados, Joyce Heissmann e Alexandre Frota, falaram barbáries do Supremo Tribunal. Seu Celso de Mello estava lá, ficou calado. É um covarde atrás da toga. E a imprensa? E a imprensa agora? É uma vergonha. Olha a reportagem. Confronto entre apoiadores do ato em favor da democracia com apoiadores de Bolsonaro. Verdadeiros black blocs que quebram tudo e batem gente, tudo de preto. As manifestações do povo são pacíficas, de verde e amarelo. Que imprensa nojenta e inescrupulosa. Mas escute, hoje, dia 1º de junho, 18 horas, eu vou postar um vídeo. A trama já está em curso, uma trama para derrubar Bolsonaro. Eu vou dar nome dos atores e vou mostrar a engenharia do golpe que está em curso. Que vergonha, não perca! Todo brasileiro tem que assistir esse vídeo, que eu vou postar às 18 horas. É uma vergonha, é uma afronta à liberdade de expressão e o Estado Democrático de Direito. Deus abençoe a todos. Rodrigo Maia declarou que sociedade está perplexa, inaceitáveis, diz Maia, sobre protestos contra o STF. A maioria absoluta da sociedade, certamente perplexa, não aceita que a gente possa ver movimentos em 2020 contra o Supremo, contra o Congresso, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
General Mourão dá resposta a Fernando Henrique Cardoso. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, respondeu provocação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quanto à afirmação, os responsáveis pelos erros do governo, queiram ou não, serão os militares. Convido o ex-presidente FHC a refletir sobre a história do Brasil e verificar se não são eles que, mais uma vez, servindo ao Estado, mantêm a estabilidade institucional do país. Mais de 100 especialistas alertam para falhas em suposto estudo que condenou o uso da cloroquina no mundo. Augusto Aras diz que o Ministério Público cumprirá com seus deveres constitucionais e defende respeito à Constituição. O Ministério Público brasileiro está preocupado com este estado de coisas e cumprirá com seus deveres constitucionais, na salvaguarda da ordem jurídica que sustenta as instituições do país. Modesto Carvalhosa afirma que STF protege corruptos. Protegem os corruptos que estão sob foro privilegiado. Jamais vão julgar nenhum daqueles casos. Então, o corrupto está foro privilegiado, eles seguram lá e deixam prescrever. Mas como tem corrupto fora do foro privilegiado, eles estenderam à Justiça Eleitoral o julgamento desses outros corruptos, para poder também a Justiça Eleitoral fazer a mesma coisa, nunca julgar e deixar o prescrever a abafa. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir isto, ele decide lesa pátria. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição inimiga do país, é uma instituição que ela própria deve ser julgada por esse crime cometido contra o país. Governador do Pará manda prender quem usar bandeira do Brasil. Prefeitura do Rio anuncia retomada da atividade econômica. Plano de retorno tem 6 fases e a primeira prevê reabertura do setor de serviços. Escolas só voltarão a funcionar em julho, segundo o prefeito Marcelo Crivella. Empresa acusada de fraude tentou vender respiradores a vários estados. Contratada para intermediar a compra de 300 respiradores fabricados na China, a empresa não entregou produtos e é acusada de ter desviado 48 milhões e 700 mil reais. Plataformas de petróleo impactaram balança comercial em maio. Plataformas que foram nacionalizadas influenciaram negativamente no superávit de maio, que teria batido o recorde para o período caso a operação não tivesse ocorrido. A informação é da Agência Brasil. Justiça suspende decretos autorizando o retorno do comércio em Búzios, no Rio de Janeiro. OMS diz que a América do Sul ainda não atingiu o pico da epidemia. A Agência Brasil publicou que a Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou nesta segunda-feira, 1º de junho, que a América do Sul ainda não chegou ao pico da epidemia do novo coronavírus, inclusive no Brasil. E não há como prever quando isso vai ocorrer. Mas a região é hoje o foco da preocupação da organização. Ex-deputado Roberto Jefferson alerta: eixo do golpe está se deslocando para o STF. Estados Unidos entram no 7º dia de protestos e situação é tensa, próxima à Casa Branca. E para encerrar o Notícias do Dia de hoje, Dia da Imprensa, destacamos uma mensagem do jornalista Luiz Ernesto Lacombe. Que nesse Dia da Imprensa e em todos os outros não vejamos fascismo onde há democracia e democracia onde há fascismo. O Notícias do Dia termina aqui. Estaremos de volta amanhã às 10h30 da noite. E se você gostou do nosso resumo de notícias, aproveite para se inscrever no canal. Ative o sininho para ser avisado sobre as nossas publicações. Uma boa noite e até amanhã. Instante News. Comunicação com responsabilidade.